que legal! Começando mais um episódio. Um episódio que eu tava há muito tempo, no ouvido da nossa entrevistada, pra gente poder falar sobre direito, mais especificamente direito da lei antirracista, que envolve o crime de transfobia. A gente passa por muitas e muitas situações e aí entender o que é crime e o que não é crime. E também discutir Lei Maria da Penha, outras questões que envolvem toda a vida da pessoa trans. E para falar disso, a minha amiga querida, que eu amo tanto, a Bárbara Dias Lopes. Ela é doutora Bárbara, é doutora, ela é mestre no direito, ela ensina direito penal, é uma pessoa que eu tenho um carinho e um amor, assim, incrível. A gente se aproximou em 2022? Foi, 2022. 2022 a gente se aproximou, mas a gente já se conhecia, trabalhava junto, a gente se aproximou e formamos uma amizade muito bonita. E com a minha transição, e aí já falar disso, com a minha transição, eu senti um carinho tão grande, eu recebi um carinho tão grande seu, que, óbvio, eu já tinha todo o carinho, toda a consideração, mas eu senti um acolhimento que foi muito importante para mim. Então, de antemão, já quero te agradecer esse carinho, essa sua atenção, porque foi, é e sempre vai ser muito importante a sua presença, a sua proximidade. Obrigada. Que coisa boa, eu que agradeço, Mel. Que lindas palavras, até fiquei emocionada aqui. Nossa amizade realmente é uma amizade muito importante para mim, sempre foi, né? E no momento que eu soube da sua transição, você lembra da minha reação, né? Eu fiquei muito feliz, por quê? Principalmente por quê? Porque eu vi teu sorriso, de orelha a orelha. E aí eu falei, gente, ela tá muito feliz. E como não ficar feliz com o que a gente gosta feliz, né? É verdade. É isso. É simples assim. Não é tão simples, mas é. Nossa, é verdade. Seria tão bom se tudo fosse tão mais simples, né? É, mas no fundo é isso que nos move, né? É isso, é o simples da felicidade. Só que para chegar lá não é simples. É verdade. Para chegar lá não é nada muita simples. Coragem, né? Muitas coisas no caminho. Mas quando a gente gosta de alguém e vê essa pessoa assim, é o que basta. Né? Então, por mais que tenham todas as dificuldades, o outro que vê quem gosta feliz, fica feliz junto. Se não ficar, porque não gosta. É verdade. É verdade. Se não gostar, olha... Mas eu que te agradeço, Sabe viu, pelo palavras. convite. Muito feliz por estar aqui. Muito obrigada. Obrigada. Conta pra gente, quem que é a Bárbara Dias Lopes? Vamos lá, então vou me apresentar rapidamente, né? Eu, como você bem disse, sou da área do direito, então no direito a gente tem uma coisa meio formal, mas eu fujo um pouco disso. Né? Por favor, não vem nem com o currículo Lattes aqui. Não, por favor. A gente até tem que ser formal em momentos que precisa. Claro. Né? Mas sim, eu sou professora, né? Digo que sou professora universitária, sou advogada da área criminal, dou aula de direito penal e direito constitucional, que são as minhas paixões. E também sou cantora, também canto, tenho uma banda, então também essa parte musical é importante até para desenvolver. E professora de italiano também. E professora de italiano, é verdade. Gente, ela viveu na Itália. Em Roma, né? Em Roma. Que sonho, que tudo. Foi. Faz um tempo já, né? Mas fiquei 3 anos lá. Foi uma experiência bacana, muito interessante, muito importante. E é isso, então eu atuo muito nessa área, gosto muito de falar sobre assuntos em que as pessoas, às vezes, têm mais dificuldade de entender, porque muitas vezes não são bem orientadas, né? E um dos assuntos que mais me agrada falar é justamente a Lei Maria da Penha, né? A lei antirracista, especialmente em pontos que hoje vêm sendo discutidos não só pelas pessoas, mas também pelos tribunais, né? E de uma forma que a gente está aos poucos evoluindo. Falando em evolução, que bom. Falando nessa evolução, sim, quando a gente traz, então, para a gente começar aqui nosso papo, a transfobia, ela, então, hoje é associada ao crime, à lei antirracista. Exatamente. É isso, né? Exatamente isso. Então, funciona assim, né? A lei antirracista é uma lei de 1989.
Por que ela existe? Porque a Constituição, lá em 88, nossa Constituição de 88, né, ela acabou trazendo o crime de racismo como muito grave. E é difícil a Constituição trazer um crime escrito mesmo, né? Olha, este crime é um crime muito grave. Geralmente ela delega para que o legislador traga quais são os crimes graves. Dessa vez ela fez isso. Então, o racismo é um crime, por exemplo, que não prescreve. O que significa isso na prática? A pessoa pode ser processada, julgada e condenada a qualquer tempo, mesmo que tenham se passado 50 anos do fato, até 80 anos do fato. Então, isso é muito raro no Brasil. E no mundo, no geral, também. E o que aconteceu? Essa lei antirracista veio em 89, prevendo um crime realmente de racismo, que é um crime extremamente grave, em que alguém discrimina ou até ofende a honra, porque hoje já juntaram a questão da ofensa à honra no crime de racismo, não era, mas hoje é, alguém em relação à sua cor, etnia, religião e sexo. Mas não tem, em nenhum momento na lei, e não tem até hoje, a questão da pessoa ser ou homossexual ou transexual. Então, não teria essa parte para dizer, olha, isso é racismo. Tá? Então, a lei não tem. E o que aconteceu? Talvez porque na época não tinha essa preocupação. Com certeza. Dessas minorias que, aos poucos, estamos... Exatamente isso. Aflorescendo, surgindo, Sim, né? Com certeza foi por isso. Né? Sim. Talvez o legislador pudesse ter cogitado, mas não fez. Tá. E veja, a lei de 89. Claro que aí surgiram questões de que a proteção à pessoa que fosse homossexual, transexual, né, que não fosse heterossexual, fosse colocada também como algo criminoso se ela fosse discriminada. Porque, sim, são muito discriminadas. Né? Sim. Sempre foram, continuam sendo. E aí, qual foi a pressão que começou a acontecer? Que o Congresso Nacional elaborasse um artigo, né, uma lei, que mudasse, que alterasse a lei antirracista, incluindo a questão, inclusive, né, de orientação sexual, que até tem uma forma melhor de chamar hoje, né? Mas a gente pode falar de orientação sexual dentro desse sentido. O Congresso Nacional, muitas vezes, elaborava o projeto de lei e ele não passava. E aí a outra casa, então, Câmara e Senado, a mesma coisa, e brecava. Alguma bancada brecava. E aí esses anos foram se passando, Mel. O próprio Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal superior que a gente tem, que cuida, é meio que guardião da Constituição, tem algo que a própria Constituição prevê, que é, quando houver uma omissão recorrente em um direito fundamental, importante e humano, ele pode suprir. Entraram com uma ação, porque ele não pode fazer isso sozinho, né? O judiciário, ele fica esperando que acionem ele. Entraram, houve uma ação lá no próprio Supremo Tribunal Federal, exatamente pedindo isso, que fosse equiparada a transfobia e a homofobia ao racismo. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim. E essa decisão gera efeitos em face de todo mundo, que é o que a gente chama em latim erga omnes, em face de todos. E por isso vale como se fosse lei. Então, hoje, sim, transfobia e homofobia são crimes de racismo, mas não pela lei. Por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas funciona como lei. Funciona como lei. Nenhum juiz pode dizer não concordo. Boa. Nenhum juiz pode dizer não concordo. E aí vem a minha pergunta, porque assim, o que é o crime? Porque o que pode caracterizar o crime na lei? Porque uma coisa é ali no dia a dia. Muitas e muitas vezes a gente, né, eu, uma pessoa trans, acabo passando por situações, ouço muitas histórias das minhas amigas, ouço de verdade, até falo às vezes, nossa, parece que eu não passo por tantas situações como elas, mas talvez seja porque eu só trabalho na vida, né? Então eu saio de casa, trabalho, não vivo outras situações. Acontece normalmente exatamente quando eu saio para alguma outra situação e me deparo com pessoas transfóbicas. Mas o que caracteriza exatamente o crime? O que pode ser considerado um crime de transfobia e o que às vezes também não é um crime de transfobia, por mais que a gente ache que é. Existe essa diferença? Como Perfeito. é que é? Não, ótima pergunta. Primeiro, só fazendo uma observação, acho que você talvez sofra menos porque você convive com pessoas que não são transfóbicas, né? Também, óbvio. O seu ambiente, né? O meu ambiente de trabalho é um ambiente super confortável. Os amigos. Então, os amigos. Então, exato. eu sou uma pessoa, né, muito favorecida Sim. nesse sentido. E aí é exatamente o meu papel aqui com o podcast. Não é porque eu tenho uma até condição de estar em ambientes que são confortáveis
que eu não vou lutar para que isso seja trabalhado, Claro. que as pessoas possam entender Sem o dúvida. que é, o que não é o crime, porque a gente tem que lutar, que é a fala que eu sempre gosto de trazer, acho que para a vida, né? Que é tentar construir um mundo que seja melhor para todas as Sim, pessoas. sem dúvida. E, Então- e as pessoas também usarem a tua voz, né? Esse lugar, Ai, por favor, né? Mas que é aqui isso. seja esse espaço da gente poder Isso. discutir. Espaço E seguro, confortável Exato. e ao mesmo tempo que peite, né, determinadas situações. É isso Mas vamos mesmo. lá. Aí eu vou utilizar alguns exemplos só para a gente poder entender, tá? Que muitas vezes a gente encaixa no racismo, e aí o racismo, normalmente, o que a gente pensa em primeiro lugar é a questão da pessoa da cor, né? Da etnia, Sim. mas também pode ser religião, pode ser a questão do sexo, né, do feminino, masculino, também, que também tem muito preconceito, né? E pode ser a questão também de origem, na xenofobia, tudo isso entra no racismo. Então, o que seria, por exemplo, que é o nordestino, Isso. é o asiático, Exato, é o exato. africano. que também é bem comum, né? Sim. Apesar da gente ter no Brasil muito mais, em termos de racismo, a questão mesmo da raça. Né? A pessoa preta sofre muito mais no Muito Brasil mais. do que, né? Não que os outros não sofram, mas é claro, né? Até Muito por uma mais. questão secular nossa do escravagismo, enfim. Então, pensando o seguinte, Mel, como que uma pessoa trans, uma mulher trans, sofreria, né, transfobia? Alguém que falasse em elevador com uma mulher trans, eu não entro. Classicamente seria transfobia. Porque por que eu dei esse exemplo? Porque a gente dá esse exemplo muitas vezes para explicar o que seria um racismo, diferenciando de uma injúria racial. O que seria injúria racial? Eu falar, você é uma transexual de M. Você percebe a diferença? A pessoa quis ofender a honra daquela mulher, pensando em atingir a honra, utilizando o fato dela ser trans. Seria a mesma coisa eu dizendo, você é um japonês DM também. Mesma coisa, né? Usar um palavrão no final. O racismo discrimina no sentido de, olha, eu não entro no elevador com você, eu não faço a mão com você. Você não frequenta a minha casa, eu não me dirijo a você. Isso seria discriminar. E a outra situação do exemplo que eu dei seria injuriar. Utilizar a honra para utilizar o fato da pessoa ser trans, por exemplo, para ofender a honra dela. Há muito tempo, durante muito tempo, melhor dizendo, foram crimes diversos. A gente tinha injúria racial no Código Penal e tinha o racismo e lei antirracista. Recentemente, mais uma vez, o STF equiparou. Só que aí a lei mudou. Nesse sentido, o Congresso agiu. Então, hoje, os dois estão na lei antirracista, para simplificar. E aí eu tenho tanto a conduta de que alguém que vai ofender a honra de outra pessoa por ela ser trans, como o exemplo que eu dei, quanto a pessoa que discrimina mesmo, então não deixa a pessoa fazer alguma coisa ou faz com que ela faça alguma coisa que ela não quer fazer por ela ser trans. Não sei se me expliquei. Sim. Tá? Que é o discriminar mesmo. Mas ambos são tão graves quanto, tá? Eu São duas condutas graves. queria trazer algumas situações das quais eu já vi, ouvi, vivi. Não vou abrir aqui as pessoas, mas eu quero alertar Claro. algumas situações. Uma delas é... A pessoa trabalha num estabelecimento comercial como atendente, é uma mulher trans. E quando uma cliente entrou na loja, falou, não quero ser atendida por você. Esse é um crime. Sim. Esse crime, por exemplo, a pessoa é julgada... Como é que funciona, por exemplo? Eu vou lá, a pessoa cometeu esse crime. Eu entro com um processo contra essa pessoa? Como é que é esse processo? Tá, não, ótima questão. Porque assim, como é um crime que a gente chama, no processo penal, que aí é mais a questão, né, processual, a gente chama de crime de iniciativa pública. Quem é que entra com essa ação é o Ministério Público. Porque ele é um crime que não tem iniciativa da vítima. Então, por exemplo, acontecendo uma situação assim, qual é a primeira orientação? Delegacia. Que é o primeiro local que a gente acaba... A vítima vai delegacia, sim. E aí, mas as testemunhas são importantes também, porque às vezes a pessoa que cometeu não quer ir, né? Mas ela pode não querer ir. Ela cometeu do mesmo jeito. Então, delegacia, instauração de um inquérito policial, conversar com a autoridade policial para instaurar um inquérito, que é uma investigação. É imprescindível a investigação? Não. Poderia começar direto no Ministério Público. Mas geralmente o caminho é esse. A gente vai até a delegacia, que geralmente é mais perto, inclusive, de onde a gente está, e informa a autoridade policial, que é o delegado ou delegado, o que aconteceu. Ele instaura um inquérito. Como caminha isso, né? O inquérito começa, a pessoa que cometeu o ato criminoso é chamada, a vítima é chamada, testemunhas também, eventualmente.
provas, às vezes, de celular, né? De gravação, filmagem, mensagens, tudo isso. Termina o inquérito, o próprio delegado, a autoridade policial, manda esse inquérito para o MP, que é o Ministério Público, né? O promotor ou promotora. E esta pessoa entra com a ação diante do juiz. Daí começa o processo. Entendi. Isso acontece, Mel, em quase todos os crimes no Brasil. Em alguns, não. Alguns poucos, como os crimes contra a honra, por exemplo, quem tem que entrar com a ação direto é a vítima, por meio do seu advogado. Mas, no geral, no Brasil, os crimes graves são de ação penal pública. Porque interessa ao Ministério Público defender a sociedade, né? Mais do que a vítima. Então, por isso que ele que atua ali como titular da ação. Quando começa o processo, aí é tudo de novo, no sentido de novo a vítima vai ser ouvida, e aí diante de um juiz. As testemunhas, e no final o juiz vai decidir. Condena, não condena, cabendo possibilidade de recurso, mas a decisão ali vai terminar ou ali ou num tribunal, entendeu? Então, esse é o procedimento que é muito importante que se faça, né? Por isso a gente fala da importância do BO. O BO ainda não é inquérito. O BO é boletim de ocorrência. Mas ele pode dar origem a um inquérito. E é essa a questão. Ele é o canal para conseguir chegar até quem vai efetivamente iniciar todo o processo, exato, né? Exato, porque o BO, ele pode... Às vezes a gente faz o BO só para nos precaver civilmente, né? Sim. E não quero, não, questão de instauração de inquérito. Mas o boletim de ocorrência, ele pode virar, como você falou, ele pode ser o start do inquérito. E o inquérito é a investigação. Então, aí a polícia vai investigar. Depois disso é que tem todo o caminho do processo. Então, ele não começou ainda o processo. O processo vai começar, no caso do crime, né, de transfobia, que é equiparado ao mesmo procedimento do racismo, vai começar se o próprio Ministério Público entender que é o caso de oferecer ação. Ele tem que ver se tem indícios suficientes para isso. Olha, aconteceu o fato? Olha, parece que sim. A autoria, tem indícios de que foi a pessoa? Sim. Então, vai entrar com a ação. E aí o juiz recebe, que a gente chama de denúncia, como se fosse uma folha inicial do processo, da ação, né? É como se você é a juíza e eu sou a promotora. Eu te ofereço a denúncia, que é o nome, e você recebe ou não. Você recebendo, começa o processo, que é um triângulo, juiz e partes. E aí começa e o juiz vai decidir ali com todas as provas levantadas no processo, levantadas também pelas partes. Tá. É assim, esse caso é um caso assim muito explícito. A pessoa vira e fala, eu não quero ser atendida por você. E quando isso tá muito mais implícito? Vamos pegar a mesma situação. Tá. E aí a pessoa, não, obrigada, sai. Ou, sei lá, tem 2 atendentes, se direciona para o outro atendente que não é uma pessoa trans. Fica naquela dúvida, né? Fica naquela dúvida. Aí e aí, a pessoa cometeu um crime, não cometeu? Ou a pessoa preferiu ser atendida por aquela pessoa? Como é que funciona? Aí é um crime, não é? O que vai depender daí? A gente vai pensar... Primeiro, a gente tem que pensar no fato. Aconteceu? Mesmo que tenha uma coisa meio velada? Pode ser que sim. O grande problema aí vai ser a dúvida. Porque na dúvida, se essa dúvida for levada ao processo e não tiver nenhuma outra prova mostrando que a pessoa foi preconceituosa, ela vai ser absolvida. Porque indúbio é pro réu. Na dúvida, entendeu? Mas às vezes aparecem outras questões, né? Olha, quando ela entrou, ela falou, a pessoa. E aí começo a ver... Ela olhou de alguma forma... Exatamente. Olhou e falou, não, eu prefiro outra pessoa. E comenta com alguém. E por isso que é importante também a investigação. Porque às vezes aparecem outras coisas. O problema é quando não aparecer e ficar nessa dúvida. Aí o que o direito penal fala? Na dúvida a gente não pode condenar ninguém. Porque realmente pode ser injusto, né? Entendeu? Mas se houve crime, pode ser que sim. Pode ser que sim, claramente. Situações de... grupos de amigos, e aí existe uma diferenciação no modo de tratar uma pessoa quando uma pessoa transiciona. Isso eu já vivi. Sim, tá? imagino. Não vou dizer quem, sim, mas isso eu já vivi. De pessoas que tinham um comportamento comigo, e isso acontece com... Nossa... Quase todas as pessoas. Acho que talvez as pessoas trans que nunca comentaram sobre isso é porque a gente não chegou nesse assunto. Porque... Claro. Então, a pessoa tem um comportamento. E aí, uma pessoa próxima, enfim, transiciona. Existe uma mudança de comportamento. Isso é ou não é um crime? O que tem que acontecer, Mel, é que tem que encaixar naquilo que é previsto em lei. É o que a gente chama de fato típico.
falando tecnicamente. Por exemplo, se eu mato alguém, vou dar um exemplo meio extremo, tá? Mas só para entender. Eu tenho que entrar no matar. Se eu discrimino alguém, eu tenho que entrar no discriminar. Isso entra naquele... Como é que foi? Teve um caso aí na política que... pensar em matar alguém não é um crime. Sim, sim. Foi discutido isso, inclusive, agora na questão da tentativa de golpe. Isso. É. Só que o problema é que não foi só isso que aconteceu, Eu tentei ser né? leve, não É. Não, mas é verdade, foi mesmo. Foi mesmo. Só que o problema é que... O que acontece ali? Houve todo um encontrar documentação que aquilo estava armado. Então, aí, o que defenderam? Mas isso foi cogitação. E cogitação ninguém responde. Não foi bem isso. Ali Entendi. foi um pouco além. Sim. Mas voltando, né? Essa questão específica de, olha, realmente a pessoa me trata diferente porque eu transicionei, mas ela me trata diferente, eu posso dizer que ela está me discriminando efetivamente? Se sim, crime, transfobia. Ou ela mudou o comportamento talvez por uma outra razão. Né? Então é possível. Eu até achei que você fosse me perguntar também a questão da brincadeira, das brincadeiras com pessoas trans. Nossa, eu tinha pensado nisso, em falar. Porque, realmente, né, a gente ouve... No meu caso, por exemplo, eu estava em alguns grupos de WhatsApp que rolava certo tipo de brincadeira. Assim, e aos poucos eu fui... não vou nem dizer não comentando, porque muitas vezes eu já não comentava. Mas de cutucar e falar assim, será que é legal essa piada? Sim. E aí, aos poucos, eu fui me tornando talvez a chata do grupo, né? Para aquela opinião daquelas pessoas. E até que chegou um momento que eu não me vi mais dentro do grupo. Tem grupos que, inclusive, existem. E aí eu desconfio que montaram outro grupo sem a Melissa. Ficou mudo. Sim. E é porque o grupo parou de... As pessoas pararam de utilizar aquele grupo. Mas é uma desconfiança. Sim, é isso. É uma desconfiança. Se tem alguma coisa concreta que possa pensar até numa situação tentada. Porque também tem isso, né? A pessoa discrimina ou ela pode tentar discriminar? Eu posso pensar no começo da conduta e não terminar também. O problema é exatamente essa dúvida. Agora, quanto à brincadeira, é muito complicado, porque é brincadeira para quem? Né? Quem está ouvindo achou que é brincadeira? Aquilo que a gente chama de intenção de brincar. Em latim é um ânimo jocandi. Né? Não responderia se fosse. Mas muitas vezes é brincadeira porque a pessoa que ofendeu a honra, para ela é brincadeira para ela se defender de algo que ela realmente teve intenção de ofender. Sim, entende? sim. E a vítima fica lá, olha, não, não foi brincadeira coisa nenhuma. Então tem crime. Então, é essa questão que a gente tem, na verdade, duas questões até maiores, nesse sentido. A liberdade de expressão, que a gente tem que preservar, porque é algo muito importante, Claro. E a honra e privacidade e dignidade das pessoas. São dois pilares que estão sempre tentando se equilibrar. Só que em determinados momentos, um deles cede para o outro. Porque não tem jeito, né? Eu não posso falar o que eu quiser. Um humorista não pode falar o que ele quiser. Ele deixa de ser humorista, ele vira criminoso. Né? Então, essa linha tênue é muito importante a gente ver o limite mesmo. Né? Eu vou fazer humor, eu tenho que fazer um humor que não ofenda as pessoas. Como a gente sabe que tem gente fazendo por aí que de humor não tem nada. Né? Não, mas eu só quis brincar, as pessoas que estavam ali pagaram. Não importa. Você está ofendendo pessoas. Então, quando falo em humor, é porque às vezes realmente ali, uma brincadeira entre duas pessoas foi humor mesmo. Mas vamos ouvir quem foi ofendido, achou que foi humor? Não, ele sempre me chamou assim. Eu tô acostumado. Não significa que você não seja vítima. Uma vez eu passei por uma situação que envolve essa questão racial. Tinha duas pessoas conversando. Foi uma conversa de elevador. Estávamos os três no mesmo elevador e um comentou com o outro: poxa, agora o mundo tá chato. Não pode mais brincar com nada. O rapaz lá que lava o meu carro, há tantos anos, eu sempre chamei ele de tatatá e nunca reclamou. Agora o jogador lá, estavam comentando uma situação que houve no futebol. Não pode mais falar nada? Pô, assim, que graça tem a vida? E aí, eu, quieta o tempo todo, quando a porta do elevador abriu, eu falei assim, olha... Será que a pessoa nunca comentou nada, nunca reclamou da brincadeira porque ela precisava daquele dinheiro para colocar alimento dentro de casa? Exato.
E aí ele ficou parado. Oh, não é assim, não é assim. Sim. E aí eu, enfim, né? Exatamente isso, meu. E às vezes não reclamou também pela questão financeira, mas por uma questão de anos e anos achando que tem que aguentar. Porque todo mundo aguentou. Foi educada assim. E se inferioriza por isso também. Né? Tem um caso até que é meio real, aliás, né? Quando eu era criança, a gente até hoje convive muito com uma moça, a Sandra, que era filha de uma funcionária lá, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, lá no interiorzão. E ela era filha, né? Porque a mãe dela já faleceu, mas ela, enfim, de uma senhora que trabalhou anos na casa das minhas tias. E ela, uma vez, eu era criança, não tinha lei antirracista ainda, que é de 89, né? Eu e minha irmã, a gente entrou no clube comercial da cidade e ela não entrou. Ela é negra, ela não entrou. Aí a gente, Sandra, vem com a gente, vai pedir uma informação. Eu falei, não tô com vontade. A gente não entendeu aquilo. Ela não entrou porque era negra. Não podia entrar. Ela ia ser mandada embora do clube, certamente. Claro, se fizesse isso na nossa frente, a gente ia reagir. Mas ela nem entra. Por que ela não entrava? Porque ela sabia que se ela ia, o quê? Ela ia ser escorraçada. Olha isso. Né? Então ela aceitava? Não é isso. Ela simplesmente não tinha outra situação para fazer ali. Né? Então, assim, é isso. Não dá para dizer a pessoa aceitou e está tudo bem. Foi exatamente o que você falou. É muito triste, é muito triste. Muito complexo. Eu sempre comento com as minhas amigas que eu quero frequentar todos os lugares. E eu percebo que muitas vezes algumas delas têm até receio. Mas eu vou em tal lugar. Não é um lugar para trans. Sim. Às vezes desde criança eu ouço que eu sou muito, sabe, firme de querer peitar as pessoas e tudo mais. Eu acho que isso tem um lado muito bom, porque a gente tenta transformar a sociedade, e no meu caso nem era questão de transfobia, porque, enfim, eu passei a me identificar como uma pessoa trans muito depois, mas eu nunca gostei dessas separações. Então, às vezes, nem era comigo, eu tava lá, como se fala, metendo a colher. Sim. Mas eu acho que tem que meter a colher mesmo, porque a gente tem que lutar para que as coisas não aconteçam mais. Mas eu percebo que realmente as pessoas têm receio de frequentar. Eu mesma já deixei de ir em alguns lugares por receio. Às vezes eu ouço, você não precisa passar por isso. Não, mas eu vou porque, por mais que eu saiba que eu vou sofrer, que vai ser difícil, eu também vou educar. Se eu não educar todas as pessoas, alguém vai se sensibilizar e vai... Caramba, tem alguma coisa errada nisso. Sim, sem dúvida. Né? E é muito complicado. E ver que, na verdade, pode estar naquele local, né? Às vezes precisa de alguém para desbravar um pouco isso. Óbvio. Pode e deve, né? E os outros que não gostarem, problema deles. Até porque as mulheres trans... Eu trago muita mulher trans porque é o meu caso. Mas a gente tem uma certa liberdade, tem inclusive legislação, poder mudar nome e tudo mais, porque outras pessoas lá no passado lutaram. Exatamente. Então, se eu também continuar nessa caminhada e outras pessoas, a gente também vai transformar o mundo para as próximas gerações. Com certeza. E quanto mais ficam em nichos, né, pior, porque as pessoas têm que ver. Né? As pessoas precisam estar onde elas quiserem estar. Os nichos atrapalham muito nesse sentido. Apesar de também serem interessantes, porque os assuntos são interessantes, às vezes, ali, né? São os grupos de amigos, né? Acaba muitas vezes sendo acolhedor, né? Claro, quando você tá tudo bem. Com pessoas que passam pelas mesmas situações que você. As mesmas dores, os mesmos amores, É natural. A gente atrai quem é parecido com a gente, né? Claro. Mas é importante que essas pessoas também frequentem lugares para serem vistas, né? Exato. Existirem ali também. Exato. Então, você falou que o crime eu queria trazer uma situação. Eu estava trazendo as situações e tem uma situação que eu quero muito discutir. Porque ela fica, assim, muito nebulosa. Tá. Uma pessoa que, sei lá, tem Eu vou tentar usar um outro exemplo para não ser um exemplo tão claro, porque, enfim... Sim. As pessoas vão saber quem é. A pessoa tem um estabelecimento comercial e ela tem um certo poder de escolha de quem ela vai ela vai prestar os serviços enfim,
para quem ela vai... De quem ela vai empregar, você diz? Não. Não. Para quem ela vai trabalhar. Para quem ela vai trabalhar. Tá. Então, vou tentar citar um outro exemplo que não tem nada a ver. A pessoa tem uma empresa, prestação de serviços de um ramo X. Ela pode, quando ela recebe uma proposta, dar um orçamento. E aí ela pode, é uma pessoa trans, é uma pessoa LGBT, faz um orçamento lá em cima, ou encontra outros meios para fazer com que a pessoa não queira fazer o contrato com ela. Tá. Ela não quer atender, então ela não coloca quer atender, uma coisa então impossível. Isso é um crime? Olha, Mel... Como caracterizar isso? É complicado porque, na verdade, assim, vai na mesma ideia daquilo que eu falei antes. Né? O fato dela não querer atender alguém que seja trans é porque ela discrimina essa pessoa ou ela pode achar que essa pessoa é muito exigente? É essa razão que a gente tem que entender qual é. Porque pode ser que ela também não queira atender um homem de meia idade porque ele tem outros fatores. E isso talvez não seja uma discriminação. Agora, outros indícios podem mostrar que ela menospreza a mulher trans, que ela fala em elevadores isso, e aí seria uma conduta criminosa, entende? Eu não vejo simplesmente o fato... Pode ser uma questão até de deslealdade, antiética. Isso eu concordo. Mas não necessariamente um crime. A não ser que fique claro que seja algo para discriminar mesmo. Então, eu menosprezo. Acho que essa palavra é interessante, porque aí eu tenho... Inclusive, essa questão do menosprezo à mulher entra no feminicídio. É uma das possibilidades que a mulher trans também pode ser vítima de feminicídio. Ou, no caso, Maria da Penha, vive numa violência doméstica, familiar ou relação íntima de afeto, ou a mulher é morta, e aí a gente tem outros crimes também na mesma proporção, mas no homicídio é isso, né? Por conta de ser desprezada, menosprezada por ser mulher. E aí sim vejo uma questão que é criminosa, entende? Então não dá para afirmar com todas as letras de que, olha, não atende mulheres trans, então é transfobia ou né, a questão de algum tipo de crime específico discriminando. Mas pode ser que seja. Fica parecendo que não tem uma resposta, né? É difícil. Mas precisa ser mais concreto. Porque talvez precise pegar o caso e analisar. Mas você trouxe uma coisa que é importante, porque não é só aquele fato, é o todo. Então, se a pessoa comenta fora, se ela traz algum outro elemento que, quando você associa, você percebe claramente reiteração de condutas, faz isso várias vezes. Né? Aconteceu várias vezes, nossa, mas engraçado, indiquei uma amiga, ela disse a mesma coisa. Né? Aí eu posso verificar que pode ter uma conduta discriminatória, sim. Entendi. E aí você trouxe a questão da Lei Maria da Penha. A mulher trans, ela entra nessa medida protetiva? Como que entra? Isso é uma história, é um caso, assim, é uma situação muito interessante de se analisar. Quando a Lei Maria da Penha surgiu em 2006, Mel, a própria lei não fala nisso, literalmente, né? Então, por que ela surgiu em 2006? O próprio nome mostra pra gente por que ela surgiu, né? A Maria da Penha é uma senhora, né? Hoje é paraplégica, justamente porque houve uma tentativa de homicídio em relação ao, então, ex-marido dela, já era ex. Primeiro ele quase a matou, aí ela se separou e ele depois tentou matá-la de novo. Então, ela acabou ficando na cadeira de rodas e ela se revoltou tanto com essa situação que ela acabou levando o caso dela para organismos internacionais. E isso criou uma voz muito grande. O Brasil não tinha nenhuma lei na época protetiva à mulher. E literalmente, o Brasil tomou uma bronca internacional, de organismos internacionais mesmo, ONU incluída. E aí elaborou a lei. Né? Então, a lei veio nessas circunstâncias, por isso o nome inspirado na Maria da Penha. Dito isso, quando ela surgiu, ela veio com uma lei muito moderna. Ela é uma lei muito bem feita. Né? Tanto que eu falo para as pessoas lerem, é uma lei fácil de ler. E é uma lei que não é muito grande. E não é uma lei que traga crimes, como muita gente acha. Ela é uma lei protetiva. Ela traz um crime que a pessoa que descumpre medida protetiva responde. E é um crime recente. Talvez seja uma forma de evitar que o crime aconteça. Exato. Ou evitar que o crime aconteça, como uma lei preventiva, você tem toda razão, ou trazer medidas protetivas quando ele já aconteceu, que é o afastamento do agressor, que é, inclusive, a perda de guarda de filho, muitas vezes, quando for o caso. Né? Então, questões também... A lei não fala só de questões penais, fala de questões cíveis. Afastamento, por exemplo, não é criminal, mas é fixado quando eu tenho algum tipo de situação em que a vítima é mulher, na circunstância da Maria da Penha. Porque também é um engano muito comum isso, as pessoas acharem que, se for mulher,
e acontece algum ato ilícito contra a mulher, a Maria da Penha pode atuar. Nem sempre. Tem casos, né? Tem especificamente. Então, dando um exemplo, aí já volto à questão, né? Específica da mulher trans, que é algo mais recente, que a gente tem uma decisão muito importante desse ano, inclusive, nesse sentido. Quais são as formas de violência possíveis, né, da Maria da Penha, quando uma mulher sofrer? Vai ser a violência doméstica, que é aquela que acontece no ambiente onde ela mora, e pode ser cometida por qualquer pessoa que esteja morando com ela. Pode ser homem, pode ser mulher. Então, o agressor, entre aspas, pode ser uma mulher. Agora, a vítima tem que ser sempre mulher. Né? O agressor pode ser homem ou mulher. Ah, entendi. Entendeu? Então, pode Entendi. ser, por exemplo, vó contra a neta que também pratica um ato ilícito contra a avó, e assim vamos. Mulheres que moram juntas e são mulheres que são amigas em república. Pode acontecer a proteção de uma delas, né, que for eventualmente violentada, algum tipo de violência pela outra. A violência doméstica, então, é essa. Familiar é aquela que decorre de laços de família, laços de sangue ou afinidade. Então, alguém que mora comigo, eu crio alguém, também entra na questão familiar. E a terceira, que é a mais comum, mas porque fica um nome muito grande, as pessoas não falam, é a violência doméstica familiar e aquela que resulta de relação íntima de afeto. Tem que respirar no meio, né? Então, as pessoas cortam, né? Mesmo a lei, às vezes, corta esse final. São aquelas relações, Mel, que existe uma violência dentro do ambiente afetivo atual ou aquele ambiente afetivo que já acabou. Por isso, relação entre ex-namorado, namorada, ex-amigo, amiga. É pessoas o que mais não... a gente ouve. É o que mais falar, a gente né? ouve. É o que mais acontece. Dentro desses 3 ambientes, a Lei Maria da Penha pode atuar para proteger essa mulher que foi agredida. 5 tipos de violências possíveis. Física, que também é a que mais se comenta, né? Uhum. Psicológica. Que aí bateu. Isso. De qualquer modo, atinge o corpo da vítima. Tá. Tá? Seja um tapa na cara. Seja um tapa, qualquer seja coisa. um tiro. Exatamente, exatamente. Tudo, qualquer coisa que ofenda a integridade física, como a gente fala, é a violência física. Violência psicológica, que é aquela que a pessoa é humilhada, a pessoa, o agressor controla o tamanho da saia, fica olhando no celular se está falando com alguém, demorou muito para me atender, isso tudo é psicológico. Como comprovar isso? Como qualquer crime, a gente precisa pensar que o processo é importante. Mas o fato acontece. Então, como comprovar? Eu costumo brincar dizendo, olha, se eu mato alguém, coloco no meu congelador, nem cabe, tá? Mas se eu colocar no meu congelador, deixar lá por 20 anos, eu não respondo por mais nada. Porque eu teria que processo comprovar durante esses 20 anos que eu matei. Isso vale para qualquer crime, Mel. Agora, a comprovação da violência psicológica muitas vezes depende do quê? De testemunhas que viram a situação dessa mulher, que viram que ela não sorria mais, que viram que ela não saía mais com os amigos, que ela mudou a vestimenta. Tudo isso é prova. Tudo isso é prova. E sem contar a palavra dela, né? Que é super importante. Então, as provas, às vezes, parecem um pouco difíceis, nem sempre serão. E aí entra numa questão, porque aí a mulher tem medo de falar. Sim. Eu já ouvi situação que as pessoas todas ao redor falavam, mas ela mesma não conseguia. Não consegue. Entra numa cadeia tóxica, que é assim, você não imagina que você entre, e você entra. E entra. E por isso Quando que as pessoas vai ver, em já tá lá volta... dentro. E aí é interessante, Mel, que você trouxe, porque a própria lei fala em proteção integral. O que é proteção integral? Quando uma mulher está numa situação de violência, seja qual for, a psicológica é até mais sensível nisso mesmo. Porque não teve nada físico. Ah, mas ele nunca me bateu. Mas o que mais ele fez? Só não bateu, às vezes, né? Todo o restante fez. Na Lei Maria da Penha, tem uns artigos no comecinho que fala quem é que tem obrigação de proteger essa mulher? A sociedade. E todos nós. E o Estado. Isso. Então, não é só o Estado. Adorei isso. É uma cadeia, né? Pensa o seguinte, se eu tivesse uma medida protetiva aqui, a meu favor, né? Eu diria, a primeira pessoa que eu ia falar para você. Porque se entrasse alguém ali e eu fizesse uma cara estranha, você ia me proteger. Ou seja, aquela história lá do em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que meter, já era. Já era, isso não existe. Tem que meter a colher, com certeza. E aí, essa questão da proteção é interessante. Quando eu falo isso, muitas vezes dizem, professora, né? Como aluno, né? Normalmente. Professora, mas, às vezes não adianta nada. A pessoa vai lá e mata. É claro que a culpa não é da vítima, que ela não contou para ninguém. A vítima tem todo o direito de não falar que está sendo violentada ou que tem uma medida protetiva a seu favor, né? Só que no momento em que ela conta, a cadeia aumenta de proteção. É só isso. Porque, realmente, às vezes, uma pessoa acaba cometendo crime, né? A lei tenta proteger. Né, o Estado, mas principalmente quem está próximo. Né? Tanto que quem vive em relacionamento tóxico acaba percebendo porque os outros próximos vão falando. Assim, cadê teu sorriso?
né? Eu não vejo mais você saindo. E, pera, será que está acontecendo alguma coisa? Porque a pessoa em si é difícil ver. Isso tudo na violência psicológica, né? Aí a terceira violência que a gente tem na Lei Maria da Penha é sexual, que pode incluir tanto crimes graves, como estupro, né? Crimes de importunação sexual, quanto também a pessoa que se recusa a usar contraceptivo. Não vou usar contraceptivo. Ah, isso eu passei por... Eu passei, não. Uma amiga passou por uma situação. Eu sou muito próxima dela. Sim. E, enfim, ela teve uma relação com um rapaz. E ela pediu pro rapaz colocar a camisinha. Ele colocou. E aí, na hora, ele tirou a camisinha. E ela só percebeu no final. Isso é violência sexual. Isso é um crime. Isso, na verdade, você pode até pensar, sim, é possível que seja, e que inclui ela vítima da Maria da Penha, podendo ser protegida, entendeu? Porque o crime em si, violência sexual, o crime em si não existe. Existe o crime de violência psicológica hoje. Mas esse tipo de situação pode, por exemplo, encaixar na importunação sexual, pode encaixar em algum outro crime. O que na Maria da Penha vem chamado como o que ela sofreu é violência sexual, entendeu? Por isso que às vezes as pessoas acham que a violência sexual inclui só os crimes muito graves. Inclui também. Inclui o assédio sexual no trabalho. O assédio sexual é um crime. Aí um crime específico que claramente também inclui a violência sexual, né? A pessoa que é subordinada a outra, e essa outra que é hierarquicamente superior, profissionalmente falando, né? Fala, olha, vamos, almoça comigo hoje. Aí a moça fala, não, hoje não quero. É melhor você ir, hein? Crime. Acabou. Consumado. Só de falar isso. Só de falar isso. Constrangeu. Ela se sente assediada. Ela se sente acuada, constrangida, e ela vai. Ou mesmo que ela não vá. Né? Então, e essa proteção, aí que tem um ponto. Será que essa mulher no ambiente de trabalho pode ser protegida para a Maria da Penha? Talvez não. Porque tem que ter violência doméstica, familiar e relação íntima de afeto. Se tiver uma relação íntima de afeto entre os dois, além da questão profissional, pode ser que a Lei Maria da Penha atue. Mas não significa que não seja crime, entendeu, Mel? A Lei Maria da Penha protege especificamente a mulher numa circunstância específica também. Mas é claro que falar, mas e o homem? O homem também pode ser protegido. Ninguém falou que não tem proteção. Só que, claramente, né, a mulher é protegida porque a mulher é desigual ainda. Exatamente, entra nessa questão desigual da sociedade. Exatamente. Quer dizer, o número de mulheres que sofrem é muito maior do que homens. Não tem né? comparação. E tem até um princípio aristotélico, né, que é bem interessante, assim, que vale para isso, que assim, vamos tratar igualmente quem é igual. Desigualmente quem é desigual, na medida das suas desigualdades. Então, eu não posso tratar igual. Porque a mulher ainda, infelizmente, não está igual. Quem dera fosse, né? Para que a Maria da Penha? A gente está trabalhando aqui, ó, para isso. É isso, a mesma coisa, exatamente. Tá, assim, minorias, né? Sim. Que precisam disso. O idoso, por que ele tem lei protetiva? Porque ele precisa, ele é desigual. A grávida, né? A mulher grávida também está desigual naquele momento. A mulher é isso, né? Por tantos anos continua sendo discriminada. Mulher trans ainda mais, né? Em muitas situações. Sim. Mas aí eu já vou falar da mulher trans, tá? Tô falando das violências aqui da Maria da Penha, só para contextualizar. A sexual, então, é a terceira. A contra-honra, que eles chamam de violência moral. Então, a mulher que é injuriada, difamada, caluniada, sempre nessas circunstâncias, né, de violência doméstica, familiar ou de relação íntima de afeto. E, por fim, a patrimonial. Essa é bem interessante, porque tem nuances. Pode ser que parceiro, companheiro, amigo, enfim, ou amiga, tenha furtado algo dela, roubado. Mas, o que você está pensando? Pensando alguma coisa? Uma situação que eu já ouvi da pessoa entra numa relação e o companheiro não contribui financeiramente na casa, ela vai mantendo, oferecendo e ele sempre pedindo mais. Então, pedindo desde roupa, sair em determinados lugares. Sim. E sempre... E ele nunca tinha situação para pagar, ela ia pagando. E aí todo o entorno começou a alertar. Amiga, acorda. Sim. Isso é patrimonial. Violência patrimonial. Claro, se ele tiver intenção disso, né? Pelo jeito, sim, né? Porque às vezes uma pessoa realmente, entende? Era muito claro. Era muito claro, então é. Era muito claro. Assim, para mim, que estava de fora. Se houver a intenção nele disso, sim. Porque às vezes a pessoa simplesmente é encostada, né? Mas não me parece que seja o caso que você está colocando. É de caso pensado. Era. Encostado também era. As duas Mas coisas. eu acho que, enfim... Que é uma coisa meio estelionatária, né?
Você pensa numa coisa meio nesse caso. Isso, Sim. foi aí que eu estava associando na época Faz todo a sentido. situação. Todo sentido. Outra coisa também, que recentemente foi colocado até na imprensa, aquela apresentadora Ana Hickman, que Sim. dizia que o ex-marido controlava todo o dinheiro dela, não deixava ela mexer em nada. Aí até uma outra pessoa apareceu também falando isso. Violência patrimonial. Porque, no fundo, fica uma coisa, não, deixa que eu cuido, eu sei cuidar, você não. Bom, pode ser uma coisa útil, né? Mas às vezes é uma coisa que a pessoa fica ali amarrada, não sabe nem o dinheiro que ela tem. Entra na violência patrimonial. Essas nuances são muito interessantes, né? Na minha opinião, tanto na violência sexual, que tem, e a psicológica também, quanto na violência patrimonial. Porque não é, claro, apontar uma arma para a cabeça da mulher, claro que é crime, né? E é violência patrimonial, roupa, me passa, não, mas não é isso que acontece no dia a dia. É o miúdo, né? É ali... Pelas beiradas. É isso. Exatamente. E a violência psicológica normalmente junto. Ela está ali. Tanto que recentemente, uma curiosidade, a lei mudou para aumentar a explicação da violência psicológica. Está deste tamanho a lei. Porque era pequenininho. E aí, para poder classificar melhor, eles foram aumentando. Ela é bem grande, inclusive, a descrição. E aí, voltando a essa primeira questão, né, da mulher trans. Quando a lei surge, em 2006, o que ela traz é a proteção à mulher. Na minha opinião, assim, né, e vejo algumas outras pessoas pensando muito parecido. Quando a lei só escreve mulher, ela abre o leque. A lei não coloca pessoa que nasceu mulher, sexo biológico mulher. Não, põe mulher. Então, desde então, me parece muito correto ampliar para a mulher trans, que é mulher. Né? Só que, infelizmente, a sociedade como um todo não pensa assim. Aí cabe quem? Ao juiz essa interpretação? Ao juiz. Ao juiz. No caso de um processo, né? Então, uma mulher trans foi, por exemplo, sofreu violência psicológica no relacionamento. Aí, o que ela faz? Essa violência psicológica ela leva ao judiciário. Sendo ou não crime, tá? Mas imagine que seja. Que encaixe algum crime sexual ali, ou um crime de violência psicológica mesmo. E aí, o juiz vai entender, não, mas espera, você não é mulher. Você não tem direito à proteção, à medida protetiva. Mesmo estelionato. Pronto, uma mulher trans sofre estelionato. E aí, o que acontecia muitas vezes? Os juízes entendiam que ela não tinha direito de pedir a medida protetiva, porque ela não tinha nascido mulher. Tanto isso foi acontecendo que ações foram chegando nos tribunais superiores. Primeiro chegou no STJ, algumas ações, na verdade, que é o Superior Tribunal de Justiça, que acabou decidindo em alguns, antes disso, tribunais. Tribunal do Estado de São Paulo, Tribunal do Rio Grande do Sul, vários tribunais dos estados. O Tribunal do Estado de São Paulo teve várias decisões contrárias, negando o direito, que é um tribunal conservador, no geral, né, com algumas lindas exceções. O Tribunal do Rio Grande do Sul concedia, mas o Tribunal da Bahia concedia. A gente tem tribunais mais progressistas, né, judiciários mais progressistas. Quando chegou até o Superior Tribunal de Justiça, várias decisões começaram a vir no sentido de não, a mulher trans tem todo o direito, porque ela é mulher. Ela é vulnerável, tanto ou às vezes até mais do que a mulher, né? E ela também, por conta dela ser mulher, se autodeclarar, né, e é uma questão de identidade de gênero, quem está dizendo que tem que ter nascido com biologicamente mulher, ela tem direito à aplicação à proteção da Maria da Penha. Isso chegou no Supremo Tribunal Federal este ano, em 2025. O STF decidiu, por meio de uma ação chamada mandado de injunção, que sim, o relator foi até para o Alexandre de Moraes, que a mulher trans tem direito a ser considerada mulher, porque ela é mulher. Então, agora, a gente tem uma decisão do STF que tem que ser cumprida por todos. Nesse momento, a gente tem isso, que foi muito parecido com o que aconteceu com a transfobia, né? Só que foi mais para trás. E, nesse caso, tem mais um ponto. O posicionamento do STF nesse sentido foi omissão, mais uma vez, do Congresso. Porque não custava colocar ali algum tipo de adendo, né? Um complemento na lei, independentemente de ter nascido mulher. Bastava isso. Mas o Congresso não fez. Quem tem que fazer? A STF. Mas isso poderia voltar para o Congresso e o Congresso... Pode, como o que aconteceu, isso acontece muitas vezes, e o que aconteceu exatamente o que você está colocando aqui com relação à injúria racial. Só que, veja, não tem nada a ver com trans, né? Quando entra na questão de homofobia, transfobia, normalmente o Congresso recua. Porque é super conservador, enfim. Principalmente, hoje em dia, principalmente a Câmara, né? Sim. Mas, normalmente, os dois. Mas, verdade. Sim. E aí, quando você falou da questão da proteção, né? Então, só para a gente fechar essa questão da Lei Maria da Penha. Sim. Você trouxe, são 5 pontos, né? São 5 possíveis violências. Exatamente. A física,
psicológica, sexual, moral, que é contra a honra, moral contra a honra e patrimonial. Então, Exatamente. que fique aí guardadinho, resumido, para a gente poder se proteger. Sim, importantíssimo. Né? Tem o lado da proteção, mas também tem um outro lado. Porque uma pessoa trans também pode cometer um crime. Sim. E aí como é que fica? Vamos supor, cometeu o crime, foi julgada, condenada. Onde essa pessoa cumpre a pena? Olha, Mel, pergunta bem complexa mesmo, porque durante muito tempo... Se fosse fácil, a gente não estava aqui. Exatamente. Mas temos notícias boas também, né? Que bom. Estamos evoluindo. Porque durante muitos anos, ela iria para o presídio de onde seria o início do sexo biológico dela. Então, se era uma mulher trans, iria para um presídio masculino. Né? O tempo foi passando e claramente isso era muito injusto, até porque, veja, os presídios em geral no Brasil de execução de pena privativa de liberdade, da prisão, muitos deles são absolutamente cruéis. Né? Então, as pessoas mais vulneráveis, que seriam diferentes da maioria, sofriam muito mais. Né? Algo assim, a crueldade existia e a crueldade só piorava nesse sentido. Como que hoje a gente tem, qual é o posicionamento e como os juízes precisam seguir nesse sentido, e se não seguirem, cabe recurso. Então, é possível que o tribunal reforme isso. A pessoa escolhe. Então, uma mulher trans que quer cumprir uma pena privativa de liberdade, né? Porque eu digo isso porque tem outras duas que não levam para prisão, né? Então, cumprir um serviço comunitário, eu não tenho muito essa necessidade de escolha. A multa é só pagar, né? Enfim, mas a privação de liberdade que é o problema. Se ela entende melhor cumprir num presídio feminino, ela precisa ir para um presídio feminino. E o judiciário é obrigado a determinar. Porque ela se autodeclara mulher, basta isso. Isso independente se, por exemplo, a pessoa tiver feito o registro, porque, por exemplo, no meu caso, eu inseri o nome social. Sim. Tem pessoas que podem retificar o nome, então substitui o nome anterior para o nome atual. É uma outra situação. Mas independente da pessoa ter feito isso, a lei é válida. Independente. Mas, na verdade, o que vale não é nem lei, é decisão judicial também. A lei não diz nada em relação a isso. A gente tem uma lei muito bem feita, que é a Lei de Execução Penal, mas ela foi feita em 84. Também deveria ser mudada. Então, ela tem muitos pontos ali, inclusive muito humanitários, que na prática muitas vezes não se segue. Tamanho de cela, por exemplo, a lei fala que tem que ser 6 metros quadrados, individual. Com dormitório, que seria uma cama não de luxo, né? Mas é um colchão, num cimento. Um lugar para a pessoa fazer as necessidades, uma privada, então, né? E que é sanitário, e um lavatório, uma pia. E o banho compartilhado. A gente imagina se nos presídios do Brasil a gente tem isso. Com raríssimas exceções a gente tem. As pessoas não cumprem pena em cela individual. Um espaço desse fica quantas pessoas? Sei lá, 20, 30? Então, exato. E aí tem mais uma questão hipócrita, né, no sistema penitenciário brasileiro, que às vezes os presos mais perigosos estão em cela individual. Porque eles estão naqueles presídios de segurança máxima. Eles não têm, às vezes não têm direito a banho de sol, não têm direito a visita, mas eles têm uma cela individual. E aquele que furtou ali deu uma tentativa de furto de um shampoo, tá com mais 100. É essa a realidade. Agora, você imagina, hoje em dia, né, se a gente precisa de uma decisão, e tem decisão, aí no caso do STJ, determinando, se a pessoa trans quer, independentemente de qualquer coisa, quer cumprir a sua pena num presídio masculino ou feminino, é ela que tem que dizer isso, o juiz tem que seguir. Ele tem que seguir. Tem que seguir, porque essa decisão do STJ cria jurisprudência. O que é isso? É adequado que se siga, mas foi ótima a sua pergunta. Não tem vinculação ainda obrigatória. Não tem. Não tem nada assim, por exemplo, precisa ser e vai ter força de lei, como aconteceu com a transfobia, de ser crime, né, equiparado ao racismo, como aconteceu agora em relação à mulher trans ser protegida pela Maria da Penha. Não tem ainda nesse sentido. Talvez ainda venha isso. E aí precisa do STF, né? Porque quem trata de questão constitucional é o Supremo Tribunal Federal. Essas decisões de cumprimento de penitenciária são também do STF, mas não o efeito da decisão não é em face de todos, entendeu? A forma que entrou lá foi diferente. Então, não é ainda algo obrigatório, mas é algo que, pela dignidade da pessoa humana, tem que ser seguido, né, Mel? Ah, com certeza. Tem que ser seguido. Até pelos pontos que a gente discutiu antes, né? Às vezes lógico. É isso que eu estava pensando, porque a gente veio numa construção de pensamento e
e trazer essa questão penal também é por isso, né? Porque aí todo mundo fala assim, só olha porque a sociedade tem que Às vezes eu ouço isso. Só tá olhando. Não, vamos olhar também o outro lado, né? Afinal, pode acontecer. É claro que pode. Claro que pode, Né? tem toda razão. Tem razão. E do mesmo jeito, tem que ser humano. Não Exato. É isso, é ser humano. Exato. Seria tão simples se todo mundo entendesse isso, né? Mas aí a gente tem as pessoas muito cabeças duras no judiciário. E em todo lugar, né? Mas o problema é que o juiz decide, né? E tem pessoas progressistas, tá? Tem pessoas que são fantásticas no judiciário, tem de tudo. Mas aos poucos isso está vindo de uma forma que não dá mais para ser discriminatório. Se você for discriminar, é o que eu brinco falando. Você quer ser discriminado? Você quer discriminar? Fala pro teu espelho. Porque se você fala para uma outra pessoa, vai ser ruim para você. E que bom. Né? Então, aos poucos, isso está chegando até no judiciário. Eles não têm mais como... Não, eu não considero que a mulher trans tenha direito. Desculpa, excelência, não tem mais como decidir assim. Não dá. Né? Essa questão assim de... fala pro teu espelho é muito isso. Esses dias eu estava numa situação e algumas pessoas... Não vou dizer que me trataram mal, porque nem para me tratar chegou nesse ponto, né? Sim. Então, houve um afastamento. E ali me veio um ímpeto. E eu tava com uma amiga do lado. Ela falou assim, nossa, meu, que situação, hein? Nem olharam na sua cara. Aí eu falei assim, mas fica tranquilo, porque, cada vez mais essas pessoas preconceituosas estão, ficando pequenininhas. Então mesmo. Ainda bem. Graças também à tecnologia, né? Santo celular, né? Santo Nesse celular. sentido, Qualquer coisa. Isso. Então, qualquer coisa que acontecer, a gente tem que ir lá e... É o ideal. Gravar. Sim. Às vezes a pessoa até para, né? Mas em algum momento alguém ouviu. É verdade. Você coloca o celular na cara, a pessoa fala... Ela para. Às vezes ela para. É porque tem medo, né? Quem tem medo, né? Por isso que às vezes eu falo, tem pessoas preconceituosas, a gente sabe que tem várias, né? E muitas. Fica quieto. Porque vai ser pior para você falar. Então, quem vai eventualmente ser vítima, não deixa de ser, né? Porque se a pessoa não fala. Claro. Quer dizer, fica quieta, mas também repense. Mas às vezes não tem jeito, né, Mel? Tem pessoas, eu acho. Tem pessoas que eu acho que não tem o que fazer. Eu sou otimista por natureza, mas eu acho que... Sabe o que mais me impressiona? É o jovem preconceituoso. Isso me deixa muito triste. Muito, muito mais do que uma pessoa idosa, sabe? Porque, assim, toda a questão cultural é muito difícil mudar. Eu admiro muito as pessoas que são mais velhas e têm a cabeça aberta. Aí é sensacional. É demais. É maravilhoso, não é? É maravilhoso. Porque você vai evoluindo. Mas o jovem, a gente vê às vezes, né, entre até em salas de aula, eu vejo comentários, aí eu atuo. Assim, repensa, aí eu falo. Mas às vezes você vai falar e não vai adiantar, você está semeando no deserto, né? Então, quando... Até não tem nada a ver com isso, mas na minha banca de mestrado, eu estudei a rádio comunitária de Heliópolis. E ali, na minha dissertação, eu falo que ali é um caminho. É um caminho para a comunidade se identificar, se reconhecer, trabalhar e poder alavancar a cidadania. Sim. E na banca, a professora que estava ali avaliando o meu trabalho... Ela falou, é muito bonito ler o seu trabalho, mas às vezes eu sinto uma questão um pouco utópica. E isso mexeu comigo. Sim. Porque eu falei, caramba, será que eu tô sendo utópica ao ponto de talvez não enxergar a realidade? Não tem jeito, isso não vai mudar? Eu já até levei isso para terapia. Mas talvez venha uma coisa de... Mas eu vou lutar por isso. Mas tem que lutar. Eu sou completamente... Eu concordo plenamente com você. Porque a utopia, muitas vezes, vira realidade. É só pensar no que a gente tem hoje de proteção das minorias e que a gente não tinha antes. Pensa nas mulheres. As mulheres não votavam, Mel. Até pouquíssimo tempo. Então, essas coisas todas vieram de utopias, em tese. Não, um dia vamos votar, um dia vamos eleger nosso presidente, né? Ficamos lá 20 anos sem poder eleger, vai voltar. Isso é meio utópico pensar, né? Porque poderia não voltar nunca, né? Eu concordo. O que eu quis dizer é que tem pessoas que você vai semeando e não vai adiantando. E geralmente são pessoas que já têm aquela casca. É difícil.
Mas continuo achando que é possível que a grande maioria repense, concordo. Eu vou lutar. E se não repensar, a lei manda repensar. Eu confesso que muitas e muitas vezes bate aquela Sim. coisa assim, sabe? E aí eu choro, eu fico mal, mas até tava lendo, falando que era do meu signo de escorpião, né? Que parece que é aquela coisa, mas do nada vem uma força. Sim. E é isso, cinzas, né? Ressurgir das cinzas. E vem uma força, vem um negócio, e vem uma luta. Então, assim, eu confesso que há momentos que eu caio nessa... o que eu tô fazendo? Será que vale a pena? Mas não. Depois vem uma força e vem uma coisa... Não, vale a pena porque a gente tá tentando exatamente construir esse mundo que vai ser um mundo melhor. Sim. E talvez não seja para mim. Talvez não seja para minha geração. Mas quem sabe para as próximas. Assim como outras pessoas lutaram lá no passado para que a gente tenha os direitos. Acho que a palavra mesmo de ordem é respeito, né? Você pode até não entender, achar que de repente a pessoa tá com tem muitas questões utópicas, mas respeita. É isso, é mais isso mesmo. Né? Que talvez as pessoas estejam chegando nesse ponto com maior clareza. Eu não concordo, mas eu respeito. É isso. As pessoas merecem respeito, seja o que for. Vamos em busca desse respeito. Estamos aqui. Ai, que ótimo. Adorei a conversa, adorei o papo. Eu também, amei. Uma delícia. É sempre uma conversa muito instigante. Várias vezes que a gente se encontra, o papo sempre é muito bom. Verdade, e eu sabia que você ia trazer todo esse contexto. E a gente vem com essa discussão já sobre o direito, quando a gente vem com o Manual dos Direitos das Pessoas Trans, que a gente vem meio que dissecando tudo que envolve, tudo que o direito, o que a lei vai garantir. Sim. Né? E muitas vezes a gente fica meio perdida. O que é, o que não é um crime. Então, obrigada por elucidar um pouco aqui pra gente. E aí eu queria perguntar se alguém passar por uma situação, como te procura... Porque você pode defender uma pessoa, assim. Posso, como advogada, você pode ser... E você tem orientação, essa... Sim. Como que uma pessoa te acha? @ né? prof.Bárbara Dias Lopes. Ótimo. Então fica aí o contato. Se passou por uma situação, precisar de uma advogada que tá ali, no pé, para que a gente possa construir essa sociedade melhor. Sim, até para conversar, né? A gente tentar ajudar da melhor forma possível, orientar legalmente, estou à disposição. Ai, obrigada. Eu que agradeço, Obrigada pelo convite. Obrigada. Amei. Tem alguma coisa que você queria falar que eu acabei não trazendo? Não sei. Não, eu acho só uma coisa que você falou. O direito é assim. Não acaba nunca, né? Aí você pergunta, tem mais alguma coisa? Sempre tem. É igual jornalista. Tem mais alguma pergunta? Sempre tem. Eu sou filha e irmã de jornalista, Exato, eu sei bem também. Sei bem disso. É verdade, Mel. Não, o que você falou com relação à importância das leis, né? Mas a questão, assim, o Brasil já tem muitas leis. E muitas pessoas, mas é muita lei, é muita lei. Eu concordo, né? A questão é efetividade. E para ter efetividade, as pessoas precisam conhecer as leis. E é exatamente esse o papel que você faz aqui muito bem. Né? Não só das leis, mas como outras coisas também. Mas a lei assusta, né? Assim, mas não era para ser assim. Não era para ser assim. Fazer uma coisa mais simples, né? Então, a efetividade vem muito disso, conhecer. Aí vem uma dúvida minha. Se fizer uma coisa mais simples, vai conseguir ser efetiva? Ou vai conseguir abarcar todas as possibilidades e as necessidades? Sim, é só a linguagem que mudaria. Tem algumas leis mais simples. O direito penal é mais simples um pouco nesse sentido, tá? É super complexo. Mas, assim, ele é mais... busca realmente o que aconteceu, o que a gente chama de verdade real. As pessoas geralmente são um pouco mais coloquiais. Por quê? Porque a própria área chama um pouco isso. E quando a gente tem muito formalismo, as pessoas fogem. Ninguém quer saber, acha chato. Né? Todas as áreas têm questões chatas, mas nesse ponto é interpretar de uma forma mais leve. Né? E acho mesmo que esse é o papel de pessoas que não estão no direito também. E trazer pessoas que estão no direito para tentar meio que traduzir.
Desmistificar Exato, muita coisa, exato. Porque tem muitas coisas também importantes no judiciário, como decisões que não são exatamente leis, mas têm o efeito. Fica confuso isso. Eu sei disso. Eu sei disso. Então, entender essas nuances é muito importante para a gente poder, inclusive, saber do que a gente tem direito ou não, né? Exato. E obrigada, então, por falar quais são esses direitos, né? Como que a gente pode se proteger. E é isso, né? Você falou a questão de desmistificar, né? Desmistificar o direito. Aqui o podcast é para desmistificar a transição de gênero, que também assusta. Também assusta. Mas é tudo gente boa. É tudo ser humano, né? É tudo ser humano. É tudo gente legal. Com suas dores e amores. Todo mundo sofre, mas todo mundo quer se amar. É isso aí. Né? Obrigada. Eu que agradeço, eu também te amo. Muito obrigada, viu? Obrigada uma honra esse convite. Obrigada pela amizade, pelo carinho. E que a gente possa ter muitos mais papos. Teremos, com certeza. Seja na frente da câmera, seja com um copo d'água, com um copo de cerveja, enfim. Eu gostei. Ficou bom, né? Opa, agora sim. Falou minha língua. Tomar uma cerveja. Uma cerveja. Cadê? Obrigada, tá ali? gente. Obrigada pela presença, obrigada pelo papo. É isso. Aqui o podcast Em Transição com a Mel é para ser esse canal, para que a gente possa desmistificar, mas também para que a gente possa trazer luz a alguns temas, que a gente consiga, aos poucos, em todas as facetas da vida, construir esse mundo que seja mais confortável, esse mundo que vai ser melhor para todas as pessoas. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos no dia a dia é do podcast, né? O podcast é efetivamente uma ferramenta para a gente poder discutir os temas. Esse formato de podcast, do videocast, da mesa-cast, é um formato que a gente pode discutir com mais tempo alguns temas, discutir algumas questões que são importantes para a gente discutir, mas também a gente se mostra. Então, se você tem uma empresa, se você é um profissional liberal e quer efetivamente se mostrar, discutir as temáticas que tem a ver com todo o entorno que envolve a sua área, que envolve você, vem produzir seu podcast, vem conversar com a gente. Não é só ligar a câmera e gravar, é poder discutir, poder pensar, e juntos a gente vai conseguir discutir e encontrar o melhor formato também para sua produção aqui do seu podcast. E quem sabe aqui, na Casa do Podcast, @Casa do Podcast _produtora. Obrigada. Eu que agradeço, Amei. Obrigada. Beijo. Super beijo.